Olá! O Memórias de Alagoas de hoje recebe o professor universitário Zezito de Araújo, mestre em História do Brasil pela UFAL, especialista em comunidades quilombolas e uma das maiores referências na preservação da memória afro-brasileira em Alagoas. Criador do Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros da UFAL, Zezito liderou ações históricas como o tombamento da Serra da Barriga e coordenou políticas públicas voltadas à educação quilombola. Ele faz parte da equipe do Memórias de Alagoas, então ele vai estar aqui com vocês várias vezes, não vou estar eu, ele vai estar aqui entrevistando um pessoal que ele vai trazer, porque ele também está preparando um livro e vai, da mesma forma que nós também estamos. Então o Zezito hoje vai me dar uma entrevista para que a gente possa compor parte do nosso. E ele vai aqui trazer uma série de pessoas também para fazer entrevistas. Ele é parte da equipe do Memórias e atua diretamente na vice-governadoria do Estado, com projetos de registro e valorização da história afro-alagoana. Um projeto idealizado pelo vice-governador Ronaldo Lessa. Zezito, seja bem-vindo à sua casa. Evidentemente que é a nossa casa aqui, Alexandre. É um imenso prazer participar desse nosso projeto, não é? Que é Memória de Alagoas. E não é porque às vezes as pessoas pensam que memória é coisa do passado. Primeiro, o passado é presente. E memória que nós estamos trabalhando é memória viva, para que as futuras gerações tenham conhecimento de como se constituiu a história de Alagoas. A gente hoje vai falar sobre a memória da escravidão, resistência negra e herança afro-brasileira em Alagoas, uma área que o Zezito aqui domina e é nacionalmente conhecido e respeitado. Professor, vamos começar voltando ao século XVI. Um dos fatores que teria impulsionado a escravidão de africano foi justamente a resistência indígena em trabalhar, em ser cooptado pelos portugueses? Olha, eu não vou dizer que só foi a resistência, não é? Nós teremos que entender que há vários interesses, principalmente os interesses econômicos. Sei. E os portugueses, ao invadir as terras Pindorama, né, as terras indígenas aqui, eles tinham interesse econômico. E eles perceberam que as tradições das populações indígenas não estavam voltadas para os seus interesses. Então, quando eles perceberam que a organização social, política e econômica da população indígena não atendia à demanda dos interesses mercantilistas deles aqui. Eles queriam iniciar a escravização desses povos. Mas esses povos tinham uma organização social totalmente diferente, de acordo com o trabalho imposto para eles. Eles entraram em um ritual, né, de cortar principalmente a madeira, na época conhecida que era o pau-brasil, e tornar-se também escravizados e escravizadas para construir casas, não é? Para conduzir os produtos que eles estavam, principalmente os produtos que eles coletavam na mata, para exportar para a Europa, exclusivamente para Portugal. E as populações indígenas não se adequavam a esse tipo de produção. Então, eles perceberam que era inviável, economicamente, você continuar com esse grupo, com essa mão de obra. Isso não quer dizer que eles não continuaram escravizando, não é? E dizimando. E dizimando, principalmente. Então, por isso que eles buscaram, para atender os seus interesses econômicos, um outro grupo humano, que foram os homens e mulheres que foram vindo do continente africano para produzir riqueza desse país. Nos séculos 17 e 18, o tráfico negreiro sustentou a economia canavieira de Alagoas e toda a produção brasileira, né? Sim, esses homens, essas mulheres, trabalhadores, quero deixar bem evidentes, né? Eles dominavam já no continente africano a agricultura, principalmente da região de onde eles vieram,
veio dessa região de Angola, do Congo, porque o antigo Congo compreendia a atual Angola, então era um único território, onde lá você tinha vários grupos étnicos. Então essas pessoas já dominavam a tecnologia da agricultura, para eles não era novidade a atividade agrícola, eles já dominavam a tecnologia do ferro. Então, e eles já tinham algumas experiências também com cana-de-açúcar. Eles já tinham essas experiências, porque os portugueses chegaram nessa região em 1492. Os primeiros escravizados e escravizadas chegaram aqui no Brasil a partir de 1538, aproximadamente. Então, eles já tinham um longo período de contato entre os portugueses e esses povos africanos dessa região, do Congo e de Angola. Então, ao chegarem aqui no Brasil, eles substituíram em parte essa mão de obra indígena, não é? Porque eles estavam muito mais qualificados para esse tipo de atividade, e eles tinham um tipo de organização social diferente dos indígenas. Eles já tinham uma organização social lá no continente africano, sedentários, já habitavam em regiões que já tinham os seus territórios, já tinham suas casas, já tinham atividade agrícola. Não esqueçamos que o clima, nós estamos quase na mesma linha do Equador, de Angola e do Congo. Essa região nossa aqui de Alagoas. Então, havia similaridade climática, havia similaridade do habitat, mas, acima de tudo, esses homens, essas mulheres que foram desterritorializadas do continente africano para o Brasil, né, eles dominavam essa tecnologia, por isso que eles vieram aqui para produzir riqueza nesse país. Eu vou abrir um parêntese aqui, porque eu acho uma coisa fundamental a gente lembrar e falar o que eles deixaram para trás, a riqueza da cultura deles. O que você poderia destacar para a gente na questão social, na questão religiosa? Alexandre, você tocou em algo que a história não trabalha. Eu acho que nós precisamos não dramatizar a vida desses homens, dessas mulheres, para produzir riqueza nesse país. Nós devemos dialogar com essa história. Veja. Entendo. Talvez você não tenha dimensão, nem o brasileiro, nem a brasileira tenha dimensão, o malefício que os portugueses, os espanhóis, todos os traficantes de homens e de mulheres do continente africano fizeram com aquela população no continente africano. Eles tiraram lá do seu território as pessoas que tinham família, tinha pai, tinha mãe, tinha avós, tinha organização social, e arrancaram e trouxeram para cá como um objeto. Eles desorganizaram aquelas organizações sociais, aquela juventude que estava nascendo, que estava tendo conhecimento, porque os rituais de passagem, todos eles foram destruídos. E vieram para cá no navio negreiro, e conta a nossa história só a partir do navio negreiro. Esquece essa história lá no continente africano. Para não emocionar, para não sensibilizar, né? Não, é para negar, para nos desumanizar. A cultura e a história. É a história. Quer dizer, o nosso marco passou a ser o marco apenas da escravidão. O nosso marco não é da escravidão. O nosso marco é do processo civilizatório dos países africanos. Nós dominava toda a tecnologia lá. Quem foi que dominou o fogo? Quem foi que dominou a roda? Quem foi que iniciou o processo da agricultura no planeta Terra? Foram esses homens, essas mulheres. Lógico, eu estou falando anterior aos povos angolanos, aos povos do Congo, a geração dos egípcios. Onde tudo começou, né? Onde tudo começou, a geração dos núbios, dos cuxos. Então, tudo começou lá no continente africano, mas colocam que a nossa história começou no navio negreiro. Então, é bom que conhecemos a nossa história, mas esse navio negreiro veio repleto de conhecimentos científicos.
Até isso eles negam para a gente. E quais eram esses conhecimentos científicos? Era o conhecimento da atividade agrícola, era o conhecimento da medicina, era o conhecimento da tecnologia de transformar o ferro em quê? Em instrumento do trabalho, na foice, na estrovenga, na enxada. Eram esses homens que detinham esse conhecimento da agricultura, mas acima de tudo tem o conhecimento da tecnologia de transformar um pedaço de ferro bruto em um equipamento. Olha, eu estou falando no século XVI, no século XVII, um equipamento que produziu riqueza e continua produzindo riqueza nesse país, e que ninguém fala sobre isso. Então eu estou falando de uma história, de uma passagem histórica que sempre nos negaram. Quando falam para a gente, só querem falar de navio negreiro, de tronco, de senzala, de Casagrande, de chicote, de capitão do mato, do senhor e da sinhazinha. Nós estamos falando de algo que tornou esses homens, essas mulheres, produtores de riqueza desse país, tanto no passado quanto no presente, mas acima de tudo que foram protagonistas na história desse país, no processo civilizatório. Essa entrevista com o Zezito de Araújo, ela vai estar, a princípio, só no Instagram, hoje ao vivo, depois fica aqui arquivado no Instagram, mas a gente está descendo ela para a página do YouTube, que a gente já criou, chamada Memórias de Alagoas, e já vai descer a de Ronaldo, a de Cátia, a do Magela e a do Zezito. Vai ser dividida em partes, porque tecnicamente foi a maneira que a gente encontrou de descer, porque a nossa página do YouTube não ficou pronta e as entrevistas continuaram. Mas eu digo para você o seguinte, não dá para perder uma palavra do Zezito. Não dá para perder a história pura, da melhor qualidade que ele está aqui com a gente hoje fazendo. Zezito, a resistência negra em Alagoas se deu de forma ampla e organizada, especialmente com os quilombos. Em que contexto histórico e social surgem essas comunidades autônomas? Olha, a primeira comunidade autônoma negra que nós temos registro no Brasil, e aí eu quero trazer também uma reflexão acerca disso, se fala muito em movimento negro brasileiro. E às vezes a nossa memória, ela foge um pouco da memória coletiva e da memória histórica. E eu tenho levado isso para alguns lugares que eu tenho falado ao público, em todo o Brasil. Eu digo, olha gente, não é barrismo não, mas a história do movimento negro no Brasil não começou com o movimento negro unificado. Não começou em São Paulo, não começou no Rio de Janeiro. E às vezes as pessoas esquecem disso. Quando você faz essa pergunta, Alexandre, o movimento negro autônomo no Brasil começou em 1597. E começou, sabe aonde? Na vila de Porto Calvo. Você sabe onde fica a vila de Porto Calvo? Fica na atual cidade de Porto Calvo, no estado das Alagoas. Quando uma mulher, Aquatune, do grupo étnico Ambundo, que fala a língua Quibundo, revoltou-se contra a opressão dos senhores de engenho nesta fazenda, aqui em Porto Calvo, no nosso litoral norte, e organizou pela primeira vez que nós temos registro na história o movimento negro brasileiro. Quando ela uma mulher, Aquatune, quando ela junto com um grupo de mulheres e homens lutaram contra os opressores e buscaram a Serra da Barriga, na cidade de União dos Palmares, onde iniciou a organização do movimento negro brasileiro. O movimento negro brasileiro autônomo, ele é conhecido como Quilombo dos Palmares e ficou localizado na Cerca Real dos Macacos, aqui em União dos Palmares. Então, eu estou fazendo essa reflexão, eu não estou mentindo.
Eu estou trazendo essa memória, já que o nosso programa é memória, né, para trazer os fatos reais que às vezes as pessoas esquecem. Eu não quero dizer que esses outros não são movimento. Eu estou dizendo, como você me fez a provocação, esse movimento autônomo começou aqui nas Alagoas. Eu estou dizendo, inclusive, os grupos étnicos, não foi negros africanos, não. Foram negros e negras africanas que têm um território, que têm uma língua e que pertencem a um grupo étnicos. E dentro desse grande grupo étnico, você tinha subgrupos que eram jagas, que eram ábios guerreiros, que eram os ibangalas, né? Foram esses homens, essas mulheres, sob a liderança de Aquatune, que organizaram o Quilombo dos Palmares, que atingiu uma área, né, que ia do Cabo de Santo Agostinho, em Pernambuco, até a cidade de Penedo, chegava aqui no agreste de Pernambuco, em Garanhuns, em todo o agreste das Alagoas, Craíbas, Arapiraca, Geraldo Porciano, Traipu, né, e todo o litoral norte. Então aí estava o Quilombo dos Palmares. Para você ter uma ideia, era um movimento autônomo que chegou a ter aproximadamente quase 100 mocambos, pequenas cidadelas, e que dentre estes 12 se destacaram. Então, o início do movimento negro organizado, político e reivindicatório, que questionou sempre a escravidão neste país. E aí eu quero fazer uma diferença, você até me perguntou, qual a diferença desses quilombos do passado até 1888 para os quilombos contemporâneos. Evidentemente que esses quilombos contemporâneos já existiam anteriormente, mas os primeiros quilombos, eles tinham como objetivo a luta contra a escravidão. Porque até 1888 a escravidão era uma instituição reconhecida pelo Estado brasileiro. Ela foi abolida, a escravidão, em 1888. A partir daí, essas comunidades tiveram vários nomes. Eu posso dizer comunidade negra rural, não é? E depois, com a Constituição de 1888, deu-se o nome de comunidade quilombola. Aí nós tivemos várias frentes de luta. Mas eu quero trazer uma para resumir todas elas. Hoje essas comunidades, ela tem como foco de luta o racismo. Porque o racismo impede que o próprio Estado brasileiro, quando eu digo Estado é o município, o Estado e a União, elas têm a política específica para essas comunidades remanescentes de quilombo, na área de saúde, na área de educação, na área de agricultura. Então, eu quero só para... são aspectos bem gerais para que as pessoas entendam um pouco. As comunidades quilombolas, ou os quilombos, até 1888, tinham como objetivo lutar contra a escravidão. Contra a escravidão. Agora, as comunidades contemporâneas, ela objeta o quê? Seu objetivo é o racismo. Porque o racismo impede que todas as políticas públicas cheguem a ela. Como era a vida cotidiana dentro de um quilombo? Podemos falar em estruturas próprias de organização social, econômica e até mesmo política? Olha, você me fez uma pergunta que muitas pessoas fazem. O Quilombo dos Palmares durou quase 100 anos. As pessoas acreditam que foram 100 anos de luta permanente. Ninguém suporta e não tem recursos, tanto humano como financeiro, né, e materiais, para você ter 100 anos permanente de luta. Isso era uma sociedade, né? Era uma sociedade. Era uma sociedade negada pelo Estado colonial, pelo Império, pelo Estado brasileiro escravagista e negado pelo Estado contemporâneo. Foi a partir de 1888 que foi reconhecida essas comunidades. Mas os quilombos, não só o Quilombo dos Palmares, tantos outros existiam no Brasil, eles tinham uma organização social definida. A questão é, as pessoas não acreditam que negros e negras têm processo civilizatório, que têm organização social, eles têm família, eles têm rituais religiosos, eles têm ritual de passagem.
Eles têm capacidade de construção, de arquitetura, de engenharia. Essa cultura que eles implantaram aqui é a que veio da África. Aí a cultura deles própria, eles não imitaram ninguém. Eles Não, pelo trouxeram contrário. Quando você se desloca de um território para o outro, o ser humano ele é capaz de recriar. Ele é resiliente, ele transforma. E os africanos fizeram a mesma coisa aqui. Eles não impuseram a África aqui no Brasil. Diante da situação, eles adequaram-se e transformaram. Evidentemente que a base dessa transformação era o conhecimento tecnológico e os seus saberes aqui no Brasil. Não é? Aí você pergunta, Zezito, me dê um exemplo disso? Darei. Quem foi que construiu as casas grandes? Quem foi que construiu as senzalas? Foi o senhor de engenho? Não foi. Eu vou além. Você conhece muito bem as construções arquitetônicas de algumas cidades de Minas Gerais. Ouro Preto, Que Mariana. linda. Que linda, né? Quem foi que construiu aqueles templos religiosos? Aquelas estátuas? Foram pessoas negras. Foram pessoas negras que tinham a tecnologia, os melhores artifícios. As pessoas desconhecem isso. Eram os senhores de engenho, pessoas brancas? Não. Não dão devido valor até hoje. Não, as pessoas desconhecem isso. As pessoas chegam... Eu não vou para Minas Gerais, eu vou aqui para Penedo. Você chega naquela igreja das Correntes, Sim. todo mundo fica admirado. De frente ao rio, né? O Rio São Francisco, todo mundo fica admirado. Será que alguém eleva o seu pensamento para o construtor ou os construtores, as construtoras daquele templo religioso tão belo, que foram homens e mulheres escravizadas? Quer dizer, nós temos essa dificuldade de entender essas pessoas enquanto detentores de conhecimento e de tecnologia para fazer essas construções. E ele dá o valor necessário, ele né? dá o valor necessário. Eles nem nome têm. Eles nem nome têm. Em que livro de história você encontra isso, né? Assim, numa escola, por exemplo. Geralmente você aprende aquele padrão, né? Você não trata dessas especificidades. Mas eles veem lá, qualquer livro de história, você vê uma casa grande. Você vê uma senzala. Você vê uma capela. Só que o educador e a educadora, ou um outro, pessoa que está intermediando aqueles saberes, não fazem... É a visão da elite, né? Da elite. Ele só fala do senhor de engenho, só fala da casa grande, mas não diz quem foi que construiu a casa grande e por que aquela casa grande existiu ali. Então, esses homens, essas mulheres, eles foram os protagonistas da história, os produtores. Evidentemente que a gente não pode esquecer que nós tínhamos outro processo civilizatório aqui, que eram os indígenas. E também queremos negar os conhecimentos europeus. Porque quando você observa uma casa grande, ela tem traços eurocêntricos, europeus. Mas quem foi que construiu? Quem foi que deu o formato? Quem foi que fez os detalhes? Foram homens e mulheres africanas escravizadas. O conceito da casa foi eurocêntrico, europeu. Entendo. E é maléfico. Esse conceito ele ainda está até hoje. Porque hoje está até diminuindo um pouco, mas veja, qualquer casa ou qualquer apartamento construído até uns 20 anos atrás, com raras exceções hoje, você não encontra muito, você tinha a sala de jantar, você tinha a cozinha, você tinha o quarto, e o quarto da empregada lá atrás, no fundo do quintal. Isso é a réplica da casa grande e a senzala lá no quintal. As pessoas não se dão conta disso. É forte, viu? Entrevistar não é brincadeira, não. Como os quilombolas enfrentavam as tropas coloniais? Porque, afinal, foi um século. Olha, primeiro, aquilo que a gente até não aprofundou-se mais na pergunta anterior sua, os quilombolas, eles negociavam com os produtores de cana-de-açúcar na época. Não só aqui em Alagoas, mas em todo o Brasil. Você imagina você ter um engenho de produção de açúcar naquela época com um plantel de aproximadamente 100, 150, 200 trabalhadores escravizados.
Era produção em larga escala, né? Produção de larga escala. E eles iam trabalhar a partir de 4 horas da manhã, voltava aproximadamente 8 horas da noite. E quem era que ia produzir alimento para esse pleito? Lembra que nós estamos falando do século 17, 18. Já o 19 já estava um pouco diferenciado. Esses quilombos, eles tinham uma produção. E quem disse que eles tinham não sou eu, e nem eram os escravizados, não. Aqueles homens e mulheres que buscaram a liberdade no campo. Quem que escreveu isso foi o professor que destruiu o quilombo dos Palmares. Eles disseram que muitos mucambos, eles tinham vastas plantações de macaxeira, de inhame, de batata. E esses produtos eram negociados com quem? Com esses senhores de engenhos. Tem outra coisa que era tão importante quanto plantar, que eles vendiam o seu produto e trocavam por arma também, né? Para a sua defesa. Que foi, Alexandre, o processo de negociação, processo diplomático. Quando você lê qualquer documento sobre o quilombo dos Palmares, você vai observar que o governo, a coroa portuguesa, mandou vários emissários para negociar período de paz. Quando o governo holandês invadiu o Brasil de 1630 a 1652, quando eles foram expulsos... Um período curto, né? Mas ele mandava os negociadores. Isso é uma prova de que ele não estava em constante ou em permanente labuta ou guerra. Então, isso mostra a capacidade... Primeiro, o Estado colonial português e o colonial holandês reconhecia aquela sociedade como Estado, senão não negociava. Então, a plantação e os seus excedentes eram distribuídos, era negociado com aquelas populações dos senhores de engenho que moravam próximos, tá? E como também as negociações existiam permanentemente. Isso é uma das características que as pessoas esquecem do quilombo dos Palmares. Isso não faz parte do imaginário popular, né? As pessoas não aprofundam esse assunto. Não aprofundam. Até porque há toda uma fala que nos induz negros fujões. Você não tinha em Palmares negros fujões. Você tinha no quilombo dos Palmares, em qualquer quilombo que existiu no Brasil, negros e negras que sempre perseguiram a liberdade. A senzala foi um espaço em que se construiu as ideias de liberdade. Foi lá naquela senzala, eles no tronco amarrados e amarradas. Eles pensavam, constantemente estavam lá pensando como iam buscar a liberdade. E conseguiram. E essa liberdade veio juntar homens e mulheres, não só negros e negras, estavam lá indígenas, estavam lá brancos e brancas pobres, no quilombo dos Palmares e outros tantos quilombos que existiram no Brasil de norte ao sul. A revolta dos cabanos também marca esse cenário de insurreição popular em Alagoas. Qual foi seu estopim e qual a participação das populações negras nesse movimento? Olha, em outro momento da história de Alagoas, a história do movimento ou das revoltas negras em Alagoas sempre foi constante em nossa história. Infelizmente ela foi negada, silenciada, abafada. Para você ter uma ideia, nós tivemos uma revolta muito organizada, que quase os alagoanos desconhecem. A revolta dos malês em Penedo. Foi um movimento muito forte. Você fala da revolta dos malês em Salvador, na Bahia, mas nós tivemos a revolta dos malês aqui. Evidentemente que não teve a dimensão, né? É outra revolta silenciada na historiografia alagoana. E uma outra, essa que você fala dos cabanos, que as pessoas confundem a revolta dos cabanos aqui em Alagoas com a cabanagem lá no Pará. São revoltas totalmente distintas. A nossa revolta dos cabanos aconteceu a partir de 1832. Foi liderada por um grande líder, Vicente de Paula. Isso. Né? Um grande líder, que era um negro, não é? E ele... Essa revolta iniciou-se
veja como foi contraditório, com os grandes senhores de engenho daquela região norte do estado, do estado de Alagoas, juntamente com o do sul do estado de Pernambuco, naquela região campestre, né? Ali Porto de Pedra, aquela região ali norte, né? Então, essa revolta foi uma junção da população indígena com a população negra. Veja, novamente. E o interessante é que essa revolta, conduzida pelos senhores de engenho, eles queriam o retorno de Dom Sebastião para aqui, para o Brasil ainda. Aquele rei de Portugal que foi combater os árabes lá e desapareceu. E eles, os conservadores, achavam que iam fazer isso. Tinha o nome sebastianistas, né? Isso foi a justificativa criada para a elite pernambucana. E esses senhores de engenho pernambucano também assumiram esse discurso. Quando eles perceberam que a população negra e indígena estava se envolvendo com isso, eles se afastaram. Porque o discurso de Vicente de Paulo dos indígenas era o quê? Terra. Que não foi diferente do discurso de Palmares. O problema de Palmares não foi só acabar com homens e mulheres que estavam buscando a liberdade, não. Porque eles ocupavam as melhores terras para a plantação de cana-de-açúcar. Lembra-se que eu falei para você? Foi do Cabo de Santo Agostinho até Penedo. Era a zona da mata onde hoje se planta cana. E os quilombolas ocupavam tudo isso. Quando você vai ler os documentos, a primeira coisa que Domingos Jorge Velho, Sebastião Dias é um alagoano aqui da cidade de Marechal Deodoro, que foi um dos comandantes que destruiu o Quilombo dos Palmares. E Bernardo Vieira de Melo de Pernambuco, a primeira exigência que ele fez foi terra. As terras onde os quilombolas ocupavam. A mesma coisa aconteceu com Vicente de Paula. Quando eles perceberam que eles estavam lutando por terras, aí esses senhores de engenho passaram para o lado dos repressores. Os governadores aqui da província de Alagoas foram os primeiros a começar a combater Vicente de Paula. Principalmente naquela região de Maragogi. Quando você vai a Maragogi, aqueles que vai nos assistir, você vai encontrar na entrada de Maragogi uma estátua lá. Aquilo é uma homenagem que o prefeito, na época, fez para os quilombos, os cabanos. Quer dizer, a história riquíssima. Inclusive, eles tentaram invadir a cidade de Maceió. Eles tentaram invadir a cidade de Maceió, os cabanos, mas foram expulsos pelo governo da época. O processo de abolição no Brasil foi tardio e marcado por tensões. O que motivou esse desfecho em 1888? E que tipo de conflito social emergiu a partir dessa transição? Olha, primeiro o processo de abolição no Brasil não foi feito os senhores e senhoras brancas. Não foi. Para você ter uma ideia, quando a princesa Isabel assinou a Lei Áurea em 13 de maio de 1888, só tinha 782 mil pessoas escravizadas no Brasil. O restante, quase a maioria era todo liberto, gente. Porque economicamente, a partir aproximadamente de 1850, a escravidão ela tornou-se viável para a economia brasileira, para o mercantilismo. Em quase todo o mundo, a escravidão não atendia mais às demandas. E aí entra um detalhe. Por que ela não estava mais, o sistema escravocrata, atendendo à demanda do mercantilismo? Porque nós estávamos passando de uma fase do mercantilismo para o capitalismo. Transformações industriais, não é? Transformações científicas. A pergunta e a resposta que eu vou lhe dar: quem foi que produziu um excesso de capital que fez com que
o processo de industrialização na Europa deslanchasse. Essa riqueza veio de que parte do planeta Terra? Das Américas. Produzido por quem? Por homens e mulheres escravizadas nas Américas. Estados Unidos, Caribe, América do Sul, Colômbia, Venezuela, Bolívia, Peru, Brasil. Sem falar nas populações indígenas, os astecas, os maias, os incas, produziram riqueza que foram toda para a Europa. Com essa acumulação de riqueza explorada por séculos, dos trabalhadores autônomos daqui, que eram as populações indígenas, e pelos trabalhadores escravizados que produziram riqueza, eles tiveram um acúmulo de capital. Aí iniciaram o processo de quê? O processo de industrialização. E esse processo de industrialização foi substituído o trabalhador escravizado pela máquina. Aquele trabalho a vapor, até de navio e tudo, isso. Passou a ser, braçal, passou a ser substituído pela máquina a vapor. Então, você teve a ociosidade e a capacidade de estudar agora, porque alguém estava produzindo para você e para seus filhos. E quem era que produzia? E você não pagava nada. E você não pagava nada. É isso que as pessoas não percebem. Acha que o europeu, ele teve a capacidade de produzir riqueza. Diz, não. Ele explorou e essa riqueza foi para lá. E aí ele quebrou, para o bem dele, o regime escravocrata. Aí ele começou, veja, quem foi quem iniciou o processo de abolição da escravidão no mundo? A Inglaterra. Onde iniciou-se o processo de industrialização no mundo? Na Inglaterra. Para eles não era viável você ter essa produção escravagista em parte do mundo. Então isso nós teremos que levar em consideração quando se fala na abolição da escravidão no Brasil. Não foi uma dádiva. Agora, junto a isso, nós tínhamos em todo o mundo, nos Estados Unidos, na América Central, na América do Sul, os movimentos negros buscando a sua abolição da escravidão. Aqui no Brasil nós tivemos esse movimento. Começou primeiro com o Quilombo dos Palmares. E depois esse movimento passou a acontecer nas fazendas. Tem uma história que também nos nega, os caifazes. Foi um movimento dos homens e mulheres escravizadas, principalmente no Rio e em São Paulo, conduzido por escravizados e homens e mulheres, como também brancos, mas na sua grande maioria eram negros, não é? Que começaram a assassinar senhores de engenho e queimar canaviais. Isso principalmente a partir de 1830, gente. A história não conta isso, porque essa que a abolição foi uma dádiva. Eles queimavam e assassinavam os senhores de engenho. Eles faziam isso, sem falar nas revoltas silenciadas ou silenciosas. As mulheres se mutilavam, as mulheres negras, para não parir, porque sabia que o seu filho ia ser escravizado e escravizada. Era um processo também. Muitos negros e negras também se enforcavam. Isso era uma forma de luta, de resistência. Mas a história não quer contar isso, não. A história não quer contar isso. Então o movimento abolicionista foi uma luta permanente e constante desde que o primeiro homem e a primeira mulher chegaram aqui na condição de escravizado nesse país. Sempre lutaram contra a escravidão, mas principalmente a partir de 1830 que o movimento negro consolidou-se. Porque quando nós tivemos a independência do Brasil, qual foi a preocupação do Estado brasileiro? E a pergunta que se faz, por que o Brasil foi o único país que nós temos conhecimento na história que um governo opressor deixou o seu filho para fazer a proclamação da independência? E você não vê, não tem na história da humanidade. Dom João VI saiu, deixou o seu filho,
aqui como príncipe regente, e o seu filho proclamou a independência de um país. Tem lógica? Tem, sim. Qual era a lógica? A escravidão. E qual era a lógica da escravidão? A propriedade privada, a terra. Porque o escravizado era uma propriedade dele. E ele, enquanto propriedade do senhor de engenho, ele e do Estado e da igreja, ele era quem produzia a riqueza. E tem um detalhe, a revolta do Haiti. A revolta do Haiti em 1779. O que foi a revolta do Haiti? Os negros escravizados tomaram o poder e mataram toda a população branca de lá. E os dirigentes brasileiros souberam disso, estavam preocupados. José Bonifácio estava muito preocupado com isso. Foi que ano? Em 1779. Então, isso chegava no Brasil. Então, o que foi que a elite brasileira fez? Vamos assegurar Dom Pedro aqui, porque ele é o único capaz de convergir os interesses coletivos dos vários segmentos produtivos no Brasil. Aí a gente já tinha produção de café, de cana-de-açúcar, não é? Um mercado já pujante. Então, se ele fosse embora com Dom João, o Brasil seria uma América espanhola, dividida em vários países. Então, essa elite juntou-se, assegurou a continuidade do Estado escravocrata, da propriedade privada, fez a independência. O que foi que aconteceu na independência? Todo cidadão negro continuou não sendo cidadão. A Constituição de 1823 não permitiu, eles se tornavam escravizados, gente. Como é que você fala em liberdade e a grande população continua lá? Então, isso tudo, as lideranças negras, elas percebiam. E ele lutava contra esse sistema. A história não nos ensina isso. Então, foi uma luta permanente. A regência foi outro exemplo disso. Foi no momento da regência quando mais aconteceu o movimento negro nesse país. A gente esquece a Guerra do Farrapo. A Guerra do Farrapo foi um dos momentos mais terríveis para os negros do Rio Grande do Sul. Eles lutaram ao lado do governo imperial e depois da Guerra dos Farrapos, Duque de Caxias mandou assassinar todos os negros que lutaram para segurar o Rio Grande do Sul junto do Estado do Império Brasileiro. Os lanceiros negros. Bota aí na internet lanceiros negros, você vai ver a história. Então, não conta essa história pra gente. Voluntários da pátria. Um dos maiores crimes que o Estado brasileiro cometeu. O que eram os voluntários da pátria? Tem um livro escrito por Chiavanato. Os voluntários da pátria era o seguinte: Dom Pedro II precisava de voluntário para ir para a Guerra do Paraguai. O que foi que ele fez? Ele pediu que todos os filhos primogênitos, né, dos senhores era obrigatório ir para a guerra. Mas tinha um adendozinho lá na lei. Ele poderia substituir o filho primogênito por tantos escravos. Ou seja, não foi filho nenhum. Os voluntários da pátria eram os negros. E tem um livro sobre isso, gente. E eles estavam na linha de frente, sem sapato, sem roupa, sem nada. E mesmo assim contribuiu para a vitória da Guerra do Paraguai. Foi parte deles que entraram lá em Assunção. Mas a história não nos conta isso. E tem livro publicado. E a reparação histórica, depois de tanto tempo, quando acontece a abolição, eles não têm apoio nenhum do Estado, né? O que o Estado deu para a população negra livre, já, grande maioria já era livre, foi leis para os aprisionar.
não deu a eles escola, não deu terra, não deu hospital, não possibilitou que eles exercitassem os seus elementos culturais. O samba foi criminalizado, a capoeira criminalizada, a religião nem se fala. Então tirou dessas pessoas toda a oportunidade. O que é mais perverso para isso é que eles trouxeram, veja bem, imigrantes financiados, terra, família, isenção fiscal, enfim. tudo. Lógico, eu não quero dizer que eles não encontraram dificuldade, mas só você garantir um pedaço de terra e dinheiro para você investir, e você encontra isso aonde? Se você vai para Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Paraná, você encontra isso. Eu estava assistindo ontem um programa na TV Cultura, TV Brasil, e estava um programa lá, os descendentes de italianos buscando suas origens lá, e tem lá em várias cidades da Itália os memoriais deles. E tinha algumas brasileiras que foram lá buscar os seus ancestrais. Aí elas contavam assim: aqui que eu encontro os meus ancestrais, eles saíram daqui sem nada, mas no Brasil eles encontraram um pedaço de terra, sofreram muito, foram de navio financiado pelo governo brasileiro. Aí eu digo: será que essa história é a mesma história dos escravizados? Primeiro não chama navio negreiro. Porque até a linguagem nos descoloca desse processo histórico. Não nos deram casa, nos deram a senzala. Não nos deram dinheiro para financiar, deram o chicote no nosso lombo. Foi assim essa história do Brasil. Então, esse país nos deve uma reparação. E essa reparação não pode ser um pedido de desculpa. Essa reparação, ela terá, no meu entendimento, terá que ser de forma coletiva. Porque esse Estado, o Estado brasileiro e o Estado de Alagoas, aquilo que eu disse para você, 69% da população alagoana, segundo o IBGE, é preta e parda, então é negra. Você tem como fazer aporte financeiro para reparar essa população. Aqui em Alagoas mesmo a gente já tem algumas reparações. O sistema de cota na Universidade Federal de Alagoas. Que é só o começo, né? É só o começo. Mas tem alguns concursos públicos aqui, mas a nível federal. Mas a nível estadual, o governo do Estado precisa fazer essa reparação. Assegurar um sistema de cota, né, para todos os concursos públicos, tanto municipais como estadual. Isso é uma reparação. E você fazer um aporte financeiro de algumas empresas para também melhorar o nível de educação dos estudantes negros e pardos. Porque quando você vai vai medir o IDEB dessa população, você vai perceber que as crianças negras, aliás, pardas e pretas, que hoje dá-se o nome de negra, ela tem um rendimento bem menor, dado a condição financeira dessas famílias, que esse processo histórico sempre a relegou. Então, tem como você fazer essa reparação. Tem que ter vontade política. A gente sabe que isso não é tão fácil, mas nós teremos que fazer essa reparação. O Estado brasileiro tem um débito com a população negra brasileira, porque parte dessa riqueza deste país, talvez 60% ou 70% foi construída por essas pessoas. A rigor, você já falou o resto das perguntas que eu tinha que fazer. mas eu preciso perguntar uma coisa. Quem eram esses imigrantes? Dentro da sociedade europeia, eles eram o quê? Como que eles vieram para aqui? Porque dizem, só mandaram ladrão para o Brasil, não sei o quê. Me explica isso. Não, são dois momentos da história do Brasil que eu estou lhe falando. Tá. A partir de 1500, quando o Brasil foi invadido pelos portugueses, Portugal tinha um sistema de punição que chamava o nome de degredo.
E esse degredo era decorrente de várias infrações que o português cometia, né? Principalmente por heresia. Porque o Portugal é um país essencialmente católico. E não esqueçamos que Portugal e Espanha, a história mente para a gente. Portugal e Espanha teve o domínio negro por 700 anos, gente. 700 anos. Quem dominou a Península Ibérica foram os negros, os mouros. Quando vocês forem à Espanha, aquelas cidades belas, aquela arquitetura, são todas muçulmanas, muçulmanos negros, que invadiram, dominaram Portugal por 700 anos. Lembra quando a gente começou a estudar a história do Brasil, a libertação da Espanha e de Portugal, dos mouros? Eram mouros porque não quer dizer que eram negros, eram os negros, não eram os brancos, não. A história não conta isso. Então, essas pessoas... Portugal tornou-se independente da Espanha, né? E tornou-se católico. Então, era obrigado todos eles serem católicos. Ou senão, quem era judeu tinha que ser católico, cristãos novos. Então, aqueles cristãos novos, quando a coroa portuguesa precisava de dinheiro, aí chegava lá, tomava os bens dos judeus, principalmente dos judeus. Ou aqueles mouros negros, que eram ricos, não é? Qualquer infração que eles cometessem, eles eram degradados. Então, eles vinham para aqui, ou depois, a partir de 1500 também, para Angola. Iam para lá, eram jogados lá. Então, dava-se o nome de degradado. Isso aconteceu por vários séculos, que é diferente dos imigrantes a partir de 1850, quando o Visconde de Mauá, que iniciou-se pela primeira experiência de plantação de café e construiu a primeira estrada de ferro, acho que foi em Vassouras, no Rio de Janeiro. E aí você tinha o quê? Nós estamos falando do século XIX. A Europa estava morrendo de fome. A pobreza imperava, principalmente na Itália. E o Brasil, ele foi buscar essa mão de obra onde? Foi buscar essa mão de obra na Europa, pobre mesmo. E essas pessoas já tinham, evidentemente, algumas práticas na agricultura que eles tinham lá, mas eram pobres, não tinham de morar, eram lavradores, né? O que foi que Mauá fez? Solicitou a Dom Pedro II que financiasse a vinda desses italianos e poloneses para cá. Foi um fiasco. As experiências dele foi um fiasco. Porque eles quiseram tratar esses europeus igual como tratavam os negros africanos. E as pessoas tinham uma outra realidade. Eles vinham com família, né? Então eles não aceitaram. Então faliu essa primeira experiência. Mas em um outro momento, principalmente a partir de 1850, quando criou-se a Lei da Terra, que foi a Lei da Terra? A Lei da Terra foi criada para que pobres, negros e indígenas não tivessem terra. A Lei da Terra dizia o seguinte: só quem pode... Está lá, não estou... A lei anti-terra, né? É, a lei anti-terra, mas eu não me lembro. Pela visão... né? Só quem poderia possuir terra, porque antigamente a terra era dada pelo Estado, né? Que hoje dá o nome terra devoluta. Então, só quem podia possuir terra quem comprasse. Você comprava a terra, o Estado. E quem foi que recebeu o dinheiro para comprar terra? Foram os imigrantes. É essa a lógica. Mas em vez de você beneficiar quem secularmente ajudou o país a crescer, né, que ajudou a coroa e tudo, aí você segrega esse pessoal. Mas ele segregava porque a vinda desses homens, dessas mulheres trabalhadoras, eles já vinham com alguns... O racismo já estava implantado neles. Eles não eram considerados seres humanos. Não eram. Os negros estão sendo considerados seres humanos agora no meado do século XX, gente. As pessoas não têm a dimensão. Não tem. Se reproduz. O jogo dessas meninas foi ontem.
estava jogando as meninas do Internacional e de outro time. Uma hora dessa. O pessoal jogando casca de banana lá, fazendo racismo para essas garotas. É a mediocridade, né? Não, não é mediocridade, não. É racismo, é perversidade. Você desumaniza as pessoas. Ora, e essa era a visão que tinha. No final do século XIX, tinha estudiosos que mostravam a pseudociência que negros eram iguais a macacos. E eles eram tratados assim. Então não é novidade. Então quando eles nunca consideraram, eles sempre considerou esses homens, essas mulheres, como apenas uma mão de obra. Uma mão de obra para produzir riqueza para eles. Mas jamais um ser humano. Ele criou relações sociais, que essas relações hoje estão presentes entre nós, mas que essas relações sociais foram hierarquizadas. Você já viu alguém numa relação social? A Casa Grande é o exemplo da micro, a Casa Grande Senzala do Gilberto Freire é um exemplo clássico disso. A Casa Grande foi um marco das relações sociais da sociedade colonial brasileira, do norte a sul, do leste a oeste. Nesse ambiente familiar, foram criadas relações sociais de dominação hierarquizada, onde a pessoa negra teve vários diminutivos para ser tratada, mas a pessoa branca não teve nenhum diminutivo para ser tratado. Você já viu alguém chamar meu branquinho? Já? Mas meu negrinho você já viu, minha negrinha você já viu. Se você chama alguém meu negrinho, meu negrinha, porque você hierarquizou e inferiorizou aquela pessoa. Porque você não vê ninguém chamar meu branquinho na forma como você... Isso eu não quero dizer que você pode me chamar meu negrinho hoje, se eu permito você chamar isso, entendeu? Mas eu estou dizendo que esse tratamento foi criado nessa relação. Então, para trazer a pergunta que você me faz, mas por que esse dinheiro não foi dado, essa mesma oportunidade a esses homens? Porque eles já vieram na condição de escravizados. Eles não eram reconhecidos como seres humanos. A igreja, o cristianismo contribuiu para isso. O cristianismo disse que eles tinham o pecado original, e o pecado original era pago com a escravidão. O Estado brasileiro, e a igreja também disse, que a escravidão negra era uma escravidão que era transmitida de geração para geração. Isso fez com que toda criança que nasce do ventre de uma mulher negra, ela já nasce automaticamente escravizada. Isso foi reconhecido pelo cristianismo, isso foi reconhecido por todos os estados colonizadores. África do Sul, Estados Unidos, França, Inglaterra, Brasil, Bélgica, Dinamarca. Então, foi isso que fez com que essas pessoas nunca tivessem o benefício que foi dado a esse outro grupo europeu, mesmo eles sendo pobres, mesmo eles não tendo a mesma qualificação que os africanos tinham, que produziram riqueza e continuam produzindo até hoje. Isso que as pessoas não entendem. Isso não se discute em sala de aula. A França está passando maus bocados com a África, né? Porque o pessoal está se revoltando, não quer mais ser colônia, né? E está certíssimo. Não, veja bem, em África nós não temos mais colônia. Eles estão indo além. Eles não querem ser recolonizados. E um movimento que está acontecendo no Brasil é a decolonialidade. Nós teremos que ter uma fala em que nós não podemos ser submetidos aos valores do colonizador. Por exemplo, você conhece a língua, ou vocês conhecem a língua falada pelos grupos dos africanos que vieram para Alagoas? E a gente fala quase todos os dias isso. A língua que tiraram de nós foi o quibundo, que foi o grupo étnico, o ambundo, que organizaram o Quilombo dos Palmares. E a gente fala quase todos os dias isso. Quiabo, machixe, bunda,
Munguzá. Quase as pessoas acham que isso é o português. Não é. Grande parte das palavras nossas, principalmente aqui no Nordeste, é da língua quibundo. Nos colonizaram de tal forma que tiraram até a nossa forma de falar e foi aportuguesado, mas não dizem que isso é da língua quibundo. Como ultrapassar essa questão de cotas e dar amplitude, visibilidade a tudo isso que você nos disse hoje? É fazendo o que você está fazendo aqui agora, contando, esclarecendo, trazendo a público? Não só eu faço isso. Hoje nós temos aqui em Alagoas um grupo de professores, de professoras, que está atuando na universidade através do NUEAB, Núcleo de Estudos Afro-Brasileiro, que nós temos não só mais na universidade, nos IFAs aqui do estado de Alagoas, como também na rede pública, já que eu sou professor da Secretaria da Educação. Nós estamos fazendo isso, porque isso é uma questão também identitária, buscar as nossas ancestralidades. E buscar nossas ancestralidades não só no aspecto cultural, folclórico, mas naquilo que nós produzimos de riqueza, de saberes, no lado científico. Não é? Então, isso já existe um movimento bastante forte, organizado no Brasil, em Alagoas, não é? Sobre isso. Veja a juventude negra alagoana, já está assumindo sua identidade, pelo menos na estética. Os cabelos, na os universidade trajes, a gente vê muito isso. Isso é resultado de todo um trabalho. Eu tive a sorte de ser um dos pioneiros nisso. Eu estou vendo, antes de morrer, essas mudanças, esse comportamento. Agora nós retomamos a celebração de trazer o questionamento do quebra de 12, né, que aconteceu em 2012, quando o governador, na época, né, ele não era nem governador, o Fernandes Lima invadiu os terreiros de Xangô, que matou vários babalorixás e alorixás, principalmente a tia Marcelina. Era o grupo de oposição. Que era o grupo de oposição dos maltas, né? Então, nós estamos retomando isso. Não é fácil, mas há um movimento já bem organizado para que nós possamos trazer a história da população negra com novos olhares. Não queremos esconder as outras histórias, não. Queremos trazer a história nossa enquanto nós e os nossos ancestrais enquanto protagonistas dessa história. A gente tem muito referencial, já tem muita coisa escrita sobre isso, já é possível você dizer, nossa história está contada aqui, a gente já pode amplificar isso numa rede pública, alguma coisa assim? Não, sobre Alagoas não. Estamos muito carentes. Sobre a história do negro no Brasil, nós temos um volume de produção científica muito boa, mas de Alagoas precisamos muito. Nós temos agora no curso de História, nós temos mestrado, nós temos doutorado, o pessoal está investindo muito nisso. Na área de educação também, mas esses conhecimentos não chegam para o ensino básico. O problema é esse. Tem que vir. Tem que vir. Não adianta você estar produzindo conhecimento que fica lá engavetado. Que fica lá. Tem que vir para o ensino básico. Tem que entrar na rede, na grade curricular. Né? Do ensino básico. Então, eu estou na Secretaria da Educação fazendo isso. O RECAL, né, o curricular nosso, já está, a proposta da grade curricular nossa já está incluindo essas questões. Nós estamos avançando nisso. Esperamos que daqui a uns 50 anos nós poderemos ter a história da população negra alagoana contada, mas não é só contada, que possibilita essa população assumir, né, os cargos e o comando desse Estado em igual proporção com a população branca. Porque o objetivo da população negra não é assumir o lugar de ninguém, é que tenha as mesmas oportunidades que qualquer outro cidadão. Entrevistei esse ser incrível chamado Zezito de Araújo. Muito obrigado, Zezito. Obrigado. A casa é sua e você sabe disso. Esperamos que você traga outras pessoas para cá, como eu
pude trazer você hoje, que muito me honrou, e para a gente dar continuidade a esse trabalho bonito aí que você está realizando. Obrigado, viu? Não, eu que agradeço a oportunidade de conversar sobre a nossa história, sobre nós mesmos e criar nova perspectiva para o estado de Alagoas, a partir de nós. Principalmente. Muito obrigado. Tchau, pessoal. Até a próxima semana. Valeu, Iago.